Bom dia, 1 Reis capítulo 7, 13 anos edificando sua própria casa. Salomão também edificou uma casa para ele, e a terminou em 13 anos, quase o dobro que demorou para edificar a casa do Senhor. Versículo 1. Antes de você se preocupar em edificar a sua casa terrena, ocupe-se também em edificar uma casa para o Senhor, dentro de você. Mateus 6,33 nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ora, de que coisas Mateus nos falava? O versículo 32 fala: não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Com certeza, vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam delas. E aí ele diz: buscar primeiro o reino de Deus. Deus conhece nossas necessidades nessa terra, e Ele com certeza irá supri-las. Mas essa é uma casa passageira. A casa que temos que edificar para o Senhor dentro de nós é eterna e sólida. Edificar uma casa sobre areia é edificar uma casa só nessa terra, que o tempo, o vento, a ferrugem, a traça, certamente estragarão. Construir a casa sobre a rocha, que é Cristo, é cuidar de construí-la dentro de você, com raízes profundas que ninguém poderá derrubar. Salomão edificou também a casa do bosque do Líbano, que tinha 45 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura, firmada sobre 4 colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas, coberta por cima por 3 colunas de 15 vigas cada, 3 janelas com portas e ombreiras quadradas, um terraço de 13,5 metros de comprimento e 13,5 metros de largura em frente às janelas. Versículos 2 a 6. Havia também um pátio em frente ao seu trono, para que lá ele pudesse julgar as causas. Versículo 7. Dentro da sua casa havia outra casa, para a filha do faraó, e este fez para ela uma casa semelhante à dele. Versículo 8. Salomão buscava se aliançar com vários reinos ao redor do seu, casando-se com as filhas dos reis de cada um desses reinos. Isso porque ele entendia que nenhum desses reis iria declarar guerra a ele, tendo suas filhas e netas no reino dele. Essa medida que ele tomou para se proteger dos inimigos, e não a total confiança na proteção do Senhor, vão lhe custar caro, porque muitas mulheres acabarão por corromper seu coração. Todas as pedras que Salomão usava para a construção eram de grande valor, cortadas na medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até o teto e por fora no pátio. Versículo 9. Assim Deus trabalha em nós, pedras vivas do seu reino. Nos corta, nos talha, nos molda por dentro e por fora, até chegarmos na medida certa para encaixarmos no reino dele. E isso é doloroso? Certamente que é. Mas, se permitirmos que as ágeis e precisas mãos do Senhor trabalhem em nós, certamente nos alegraremos com o resultado final, em fazer parte da grande casa que será edificada nos céus, onde viveremos para sempre. As grandes pedras estavam fundadas sobre pedras finas, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Versículo 10. Ou seja, não importa o tamanho de pedra que você é, se grande ou pequena, todas têm valor na edificação do reino. E assim, continua a descrever este capítulo todos os detalhes das pedras e da madeira que foi utilizada na construção das casas. Salomão manda também buscar um homem chamado Hirão, em Tiro, o qual trabalhava muito bem com cobre, e este era cheio de sabedoria e entendimento para fazer as obras de cobre da casa. Versículo 14. Onde quer que você esteja, Deus o achará, se você estiver disponível para aperfeiçoar a casa que ele quer edificar.
Deus quer nos encher de sabedoria e de conhecimento para poder nos usar, mas Ele só pode nos encher se estivermos vazios de nós mesmos, para que assim Ele nos encha com seus dons, não é verdade? A quantidade de detalhes que são descritas para edificar a casa do Senhor neste capítulo são impressionantes. Isso mostra que Deus, quando quer conceder um dom a quem aceita recebê-los, isto com certeza resultará em tesouros na casa do Senhor. Versículo 51. 1 Coríntios 12, 7 diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Não pense que toda essa riqueza de detalhes que aqui estão descritas são exagero ou desnecessárias. Não, pelo contrário, elas nos mostram o zelo de Deus com sua casa e como Ele deseja operar em nós por meio do Espírito Santo, para que possamos dar frutos e embelezar sua casa, a casa que Ele escolheu para habitar. Você nasceu com um propósito, o de ser bênção nas mãos do Senhor. Antes de ser um artífice, Irão reconheceu que era barro nas mãos do Senhor. A nossa atitude nas mãos dele deve ser essa: buscar honrá-lo com nossas atitudes e com nossas capacidades físicas, mentais, financeiras e espirituais. Sua vida tem que ser usada como uma produtora de tesouros para Deus, seja para pregar, ou para cantar, ou para instruir, ou para visitar doentes, ou para expulsar demônios. Ninguém fica de fora. A palavra diz que qualquer um que se achegar ao Senhor, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Quem almeja o céu tem que começar a viver a eternidade aqui. Não é amanhã, não é a semana que vem, não é o mês que vem. É já, é agora, é para ontem. O templo levou 7 anos para ficar pronto. O palácio de Salomão levou 13. Enquanto tivermos fôlego, vamos prosseguir, fazendo a obra para a qual Deus nos separou e nos preparou. Que o oleiro nos molde, nos encha, nos talhe, nos quebre, para que possamos nos tornar pedras de valor entre os tesouros da casa do Senhor. O versículo 23 narra uma peça única, posta sobre 12 bois, que era o mar de fundição de cobre, que substituía a antiga pia do tabernáculo. Esse mar era utilizado para limpar os holocaustos. Além de terem a sua utilidade prática, também embelezavam o lugar. A beleza dessas peças contrastavam com sua utilidade, que era a de lavar o sangue do cordeiro que fora imolado. Isso significa que foi preciso o sangue de Jesus, imolado por nós, para poder de lá extrair o que há de mais belo em nós e que fica oculto pelo pecado, que só pode ser lavado pelo sangue do cordeiro. Isso é uma interpretação pessoal minha. Você pode entender como o Espírito Santo te revelar. Para mim, tem um profundo significado esse mar carregado por bois, como era carregada a arca do Senhor. A partir do versículo 39, temos a descrição da mobília do templo. O altar de ouro substituiu o altar de incenso. 10 mesas de ouro substituíram a mesa dos pães da proposição. 10 candelabros foram substituídos por um único candelabro. Apesar das substituições ou simbologias, as funções continuaram sendo as mesmas. E o versículo 49 descreve os presentes de Davi, dedicados ao culto, e ficavam estocados em uma das câmaras laterais. Davi é um exemplo do dar sem medidas, um exemplo a ser seguido por todos, pois ele é um modelo de zelo na liderança espiritual. Eu comecei esse capítulo achando que não teria muito o que falar sobre ele, mas é emocionante, extasiante ver que quanto mais estudamos esta palavra, mais coisas aprendemos e conseguimos extrair dela. Se um dia Deus me permitir refazer todo esse trabalho,
Eu estou certa que terei muito mais a dizer de cada capítulo, de cada versículo, de cada letra, de cada vírgula desta palavra. É realmente uma fonte inesgotável. Amém? Um abraço e até amanhã.